O extra da novela capítulo 299. Operação de aniquilação de ordens. 6. Não consigo lembrar quando, mas comecei a ver memórias do passado quando fechei os olhos. Minha mãe, que sorria brilhantemente comigo em seu abraço, o jardim em que costumávamos passear e a visão dela coberta de sangue, morta. A chuva que caiu durante o funeral, meu irmão mais velho que segurou minha mão enquanto tentava segurar as lágrimas, e meu eu jovem que fez uma promessa na frente de seu túmulo. Foi quando decidi me tornar um herói. Entrei na academia militar de agentes para esse objetivo. Mas um dia, heróis que eu não conhecia vieram me visitar. Eu ainda conseguia me lembrar do uniforme preto que eles usavam. Era o uniforme usado para lamentar a perda de um camarada. Eles me disseram que Opo estava em um estado de coma sem esperança. Choque e tristeza me dominaram, mas eu ainda não desisti. Os inimigos ainda estavam vivos, lá fora, vagando. Eu acreditava que Opa iria se recuperar, que se eu trabalhasse duro para me tornar um herói, ele acordaria e me pegaria em seus braços. Com determinação e esperança, entrei no clube. Foi quando o conheci. Ele era bem estranho. Ele falou sobre Opa durante nosso primeiro encontro e começou a brigar comigo. Ele me chamou de arqueiro sem esperança e me disse para mudar para uma espada. Eu o odiava até a morte. Eu queria vencê-lo a uma polpa, se possível. Mas o tempo passou e antes que eu percebesse, eu não gostava dele. Na verdade, eu me encontrei constantemente olhando para ele. Eu queria que ele estivesse ao meu lado. Eu ainda não sabia por quê. Kim Ajin, um homem de mistérios, o bastardo que matou Opa sem explicação. Embora agora eu soubesse que suas ações eram justificadas, embora eu soubesse que ele escolheu permanecer em silêncio e suportar a dor em meu lugar. Se alguém me perguntasse se eu o odiava, bem, sim, eu provavelmente odeio até a morte. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia amá-lo até a morte. Olhei para trás enquanto continuava a correr. Kim Ajin estava correndo um pouco mais devagar que eu. Ele não fugiu e, ao que parece, também não planejava fugir. Então dei um suspiro de alívio. Eu tinha muitas perguntas para fazer a ele, mas assim como ele disse, a situação não estava bem. Continuamos a correr. Eventualmente, chegamos à sala do trono de Ordem. Uma mistura aterrorizante de energia ondulada de Ordem e os heróis dentro. Paramos nossos passos nas proximidades. Você pode continuar? Kim Ajin me perguntou. Sua voz estava mais suave que o normal. Então, de repente, uma pergunta surgiu em minha mente. Como Kim Ajin soava normalmente? Claro, não fuja. Kim Ajin fez um sorriso sombrio com a minha resposta. Seu sorriso triste machucou meu coração um pouco. Eu não posso fugir. Você colocou um cartão em mim. Oh sim. Cartão de 8 estrelas, comunicação infinita. Eu suspeitava que o Extra 7 tivesse algum tipo de relacionamento com Kim Ajin, mas acabou que eles eram a mesma coisa. Em outras palavras, foi Kim Ajin quem me salvou na Torre do Desejo. Isso machucou meu coração novamente. E você assim que eu estava prestes a dizer algo, uau! Um grande pedaço de carne de repente saiu da porta da sala do trono. O pedaço de carne, que provavelmente era humano, rolou como uma bola de boliche e colidiu com um pilar de sustentação. Quem é aquele? Ao franzir as sobrancelhas, notei que Kim Ajin se encolheu. Não é ele. O bastardo maluco que se chama Sheok Junjeong. Sim, é. Você também o conhece? Eu vi algumas vezes na torre. Foi então. O comportamento calmo de Kim Ajin mudou de repente. Assim como um homem que viu uma cena de horror, seu rosto distorcido. Ei, Jin Sayuk. Ele gritou o nome de Jin Sayuk. Jin Sayuk franziu a testa e respondeu, e agora? Você pode fazer um bunker com manipulação da realidade. Abrigo? Sim, algo que pode resistir uma bomba nuclear. Eu não sabia do que ele estava falando, mas aconteceu de eu ter algo assim. Abrigo? Acho que tenho um. Eu tirei um cartão. Foi o cartão de 8 estrelas que obtive junto com comunicação infinita. Igual. Miracle Bunker, 8 estrelas. Bom eficaz construir Miracle Bunker na área designada por 48 horas. Este bunker pode ignorar um grande impacto. Forceful Summon. Você pode convocar com força até 30 aliados que estão em perigo. Fluxo de tempo vantajoso. 10 segundos dentro do bunker equivale a 1 segundo fora. Igual, mas para que você precisa de um bunker tão de repente?
Os olhos de Qin Yajin se arregalaram e ele rapidamente arrancou o cartão da minha mão. Ele o ativou imediatamente e disse com um sorriso: eu vi o futuro com minha habilidade única, Sala do Trono, Stealth Spirit Enix, Immortal Shai Juoshu, Spirit Speech Master Alien, Wolf Valhalla Silk, Blitzkrieg Yojin Wrong, Divine Asher Jin Seon, Sword Saint Kinsu, Weapon Master Kyongjin. Muitos heróis estavam reunidos na Sala do Trono do Rei Monstro. Todos eles compartilhavam um objetivo comum: matar Ordem. Monstro Rei Ordem. Antes do início da batalha final, Enkes chamou o nome do rei. Ordem concedeu-lhe permissão para falar permanecendo em silêncio. Por que você procura conquistar os humanos? Essa foi a primeira pergunta de Enkes. Ordem respondeu levemente: porque eles não podem coexistir comigo. E por que seria isso? Essa foi a segunda pergunta de Enkes. Ordem respondeu após um breve silêncio: vocês humanos podem viver em um mundo governado por macacos. Você pode ceder o seu espaço de vida para eles e vê-los tagarelar em vaidade? Ordem não conseguia definir claramente os sentimentos que tinha em relação à humanidade. Mas ele sabia que a coexistência não passava de uma ilusão. Ordem não suportava o mundo governado por humanos, e os humanos, sem dúvida, o viam como uma ameaça. Então não há espaço para negociação. Desta vez, uma voz um tanto infantil soou. Pertencia à comandante da Força-Tarefa Especial, Alien. Ela se aproximou e ficou no centro da Sala do Trono. De fato. Ordem assentiu. Monstros humanoides e humanos não podem coexistir. Foi assim que fomos criados. Ordem deu uma conclusão resoluta. Em resposta, os heróis ergueram suas armas e as apontaram para Ordem. Ordem olhou para eles de seu trono e ficou pensativo. Tal era a natureza dos humanos. Eles eram extremamente individualistas, mas quando se reuniam sob um objetivo comum, podiam ter uma vontade tão poderosa. Esta foi, sem dúvida, a maior e mais crítica diferença entre monstros humanoides e humanos. Eu entendo agora. Entender o quê? O rei monstro olhou para os humanos com um olhar mais afiado. Ele sentiu algo fervendo dentro de seu coração. Pode ser raiva, tristeza, resignação ou excitação. Não importa o caso, Ordem reuniu a emoção que se contorcia em seu coração e a cuspiu. Meu nome é Ordem. Seu rugido sacudiu a terra e ecoou pelo céu. Eu sou o rei dos monstros. A onda de poder mágico irrompeu do corpo do rei. Goo! A ressonância do poder mágico destruiu a terra e fez com que o céu mudasse de cor. Kinsu balançou sua espada no caos que estava se formando. Mas naquele momento, uma rajada de vento derrubou seu golpe. Kururu. O servo mais leal de Ordem, um monstro humanoide parecido com um louva-a-Deus, Kurukuru, apareceu. Kurukuru disparou em direção a Kinsu e balançou a perna da frente. Kururu. Com uma velocidade inestimável, centenas de foices cortaram em menos de um segundo. Kurukuru deu tudo de si para impedir Kinsu. Quem é você? Foda-se. O discurso do espírito de Aileen empurrou Kurukuru para longe, mas era tarde demais. TSK. O poder mágico do caos de Ordem cintilou, e Kinsu não teve escolha a não ser assistir à explosão do poder mágico sinistro do Rei Monstro. Shoya, a luz esmagadora do poder mágico explodindo engoliu o mundo. Kinsu abriu os olhos lentamente. Um teto branco encheu seus olhos. Ele não sabia dizer onde estava, mas dois rostos familiares logo apareceram. Era Shai Nayun e Qin Yajin. Você está acordado? Lá vai você de novo com seu ato legal. Qin Yajin e Shai Nayun falaram. Kinsu disparou como uma mola. O que vocês estão fazendo aqui? Podemos discutir isso mais tarde. Como está seu corpo? Corpo? Acho que está tudo bem. Kinsu saiu de seu estado de choque e olhou ao redor. Em um espaço semelhante a um bunker, vários heróis estavam inconscientes. O que aconteceu? Shai Nayun respondeu a pergunta de Kinsu. Salvamos todos antes que o poder mágico de Ordem explodisse, mas parece que apenas ser exposto a ele causou danos mentais. Todos os outros ainda estão inconscientes. Qin Yajin então explicou que eles estavam em um bunker criado por um cartão de 8 estrelas. A maior parte do pessoal importante foi convocada aqui, onde o fluxo do tempo os ajudaria a se recuperar mais rapidamente, e o restante foi enviado para a nave de Genkelope. O que está acontecendo lá fora? Kinsu perguntou com um rosto estupefato. Ainda não se passaram 5 minutos, então não se preocupe. A operação ainda está em andamento.
Enkes, Shai Juoshu, Alen, Yo Siok, Yo Jinwong e Jin Seon. Os 6 acima sobreviveram à explosão e estavam no meio da luta contra Oden. Então eu também deveria, antes disso. Qin Ajin entregou a Qin Su uma poção de recuperação e força. Ah, obrigado. Qin Su bebeu a poção sem hesitar. Líquido quente percorreu seu corpo. Qin Su fechou os olhos e sentiu a força retornar ao seu corpo. Como você está se sentindo? Bom. Qin Su franziu as sobrancelhas enquanto falava, mas de onde você veio? Eu? Sim, você, Qin Ajin. Bem, digamos que eu estava no meio do treinamento. Qin Ajin sorriu e colocou a mão no ombro de Qin Su. Podemos falar sobre isso mais tarde. Despertei em outro dom enquanto treinava. Presente. Novamente. Sim, e este será útil quando você lutar contra Oden. Como seu dom me ajudaria? Aqui. Qin Ajin exibiu uma janela holográfica usando seu smartwatch. Igual. Restrições e amplificações, classificação alta. Restrições aplica restrições temporárias ao corpo do usuário. Amplificações aumente temporariamente a força do alvo em proporção às restrições aplicadas. Câmbio lucrativo aumentar o desempenho de amplificação em 77%. Alívio de efeitos colaterais. Os efeitos colaterais deste dom, incluindo o período de espera, foram ligeiramente melhorados. Igual. Eu anotei o efeito do meu dom. Qin Su olhou para a janela em transe. Fortalecido com sorte. Restrições e amplificações era um dom do tipo buff que era de alto risco e alto retorno. Depois de dar tempo a Qin Su para ler o presente, Qin Ajin começou sua explicação. Você sabe como as pessoas dizem sim e sim têm significados diferentes em coreano. Pense na palavra alvo aqui. Os olhos de Qin Su caíram na frase que Qin Ajin apontou. Amplificações aumente temporariamente a força do alvo em proporção às restrições aplicadas. As restrições são colocadas no alvo, que não precisa ser necessariamente eu. Qin Su rapidamente entendeu o que Qin Ajin estava insinuando. Amplificações podem ser usadas em você. Qin Ajin sorriu. Vou deixar Oden para você. A habilidade única de Sword Saint era algo que eu não podia replicar, e eu já tinha usado, time reversal, também. Então, Qin Su era a única opção que restava. Coloquei-me sob o valor de uma semana de restrições. Com isso, eu não seria capaz de me usar por uma semana. Ao restringir tudo sobre mim, dei uma amplificação explosiva ao Qin Su. O impulso que ele ganhou foi nada menos que chocante. Poder mágico dourado, a autoridade do Santo da Espada e Mr. Ten que agora carregava o poder do desejo. Com tudo isso amplificado, eu estava confiante de que Qin Su não perderia para Oden. Até logo. Eu vou ter certeza de ganhar. Qin Su saiu com essas palavras. Shai Nain também saiu com ele. Espere eu voltar. Você e eu temos muito o que conversar. Depois de mandar Qin Su e Shai Nain embora, lentamente senti minha frequência cardíaca diminuir. Meus olhos se fecharam e minha respiração ficou fraca. Por uma semana, eu cairia em um sono profundo. PF. Eu sorri. Se tudo correr conforme o planejado, tudo deve estar acabado quando eu acordar. Qin Su teria derrotado Oden, e Shai Nain poderia aprender mais com seu mestre, Enkes. Dormir e ter o elenco principal limpando o problema. Finalmente, uma progressão de história extra-leak. Fiz tudo o que pude, para não me sentir mal. Ajin. Naquele momento, uma voz soou dentro do meu ouvido. Minha mente acordou com a voz familiar. Chefe. Sim, sou eu. Eu podia ouvir a voz dela, mas eu havia perdido a visão há muito tempo. Eu levantei minha mão na direção de sua voz. Uma sensação suave e fria de pele me tocou. Provavelmente era a bochecha de Boss. Faz algum tempo. Sim. Onde você esteve todo esse tempo? O que aconteceu com Bel? Bem, você sabe, eu rebati Bel. Lutei com ele, venci e escapei. Sério? Boss riu alegremente da minha resposta. Eu também fiz um pequeno sorriso. Mas chefe. Uma sensação suave tocou a parte de trás da minha cabeça. Eu provavelmente estava nos braços de Boss. Eu queria aproveitar esse sentimento um pouco mais, mas provavelmente não demoraria muito até eu cair inconsciente. Estou com muito sono. Eu sei, você parece sonolento. Sheok e Jun Jeong e Jain estão bem? O banqueiro estava muito quieto.
Já que todos deveriam estar dormindo, perguntar sobre eles não deveria levantar suspeitas. Ambos estão seguros dentro do bunker. Ah, bem, Sheok Junjeong saiu há pouco tempo, dizendo que queria lutar contra Oden. Então, eu vou dormir. Logo, o resto dos meus sentidos começou a desaparecer. Eu não conseguia mais me mexer, e minha audição foi desaparecendo lentamente. Desta vez, vou dormir um pouco mais do que o normal. Cerca de uma semana. Pense nisso como uma hibernação de inverno. Sim. As mãos quentes de Boz acariciaram meu cabelo. Então vejo você mais tarde, chefe. Sim, vejo você mais tarde. Eu relaxei e me deixei ir. Minha consciência se dispersou no abraço frio, porém quente, de Boz. Mas antes que a minha consciência desaparecesse completamente, eu queria ver você. Suas palavras finais fluíram em meus ouvidos. Céu acima da África. Por outro lado, Bill veio para a África com seu camarada. Na verdade, ele queria ficar dentro de seu santuário até a morte de Orden, mas seu camarada, Yi Yeonjun, o convenceu do contrário. Você realmente precisa assistir pessoalmente. Yi Yeonjun não piscou para os resmungos de Bill. Confie em mim. O cadáver do rei monstro terá imenso valor para nós. Yi Yeonjun só estava interessado em uma coisa: o cadáver de Orden. Bill não sabia o que estava planejando fazer com isso. Mas era de se esperar da encarnação da avareza com a qual até Baal ficaria surpreso. O que você vai fazer se conhecer Bill? Yi Yeonjun ignorou levemente a preocupação de Bill. Então vamos nos encontrar. Por que eu deveria me preocupar com isso? Tudo bem. Bill desistiu. Ele sabia que tipo de homem Yi Yeonjun era. Seja um objeto ou uma pessoa, ele era do tipo que não estava satisfeito até obtê-lo. Ganancioso era uma boa maneira de colocá-lo. Na verdade, era mais como uma doença mental. Vamos descer, Bill. Sim. Os dois homens desembarcaram em solo africano. A explosão de poder mágico de Orden havia acabado de varrer a terra, deixando-a limpa, sem impurezas. Então, chefe, qual é o nosso plano? Bill usou o título, Boss, pela primeira vez em muito tempo. Yi Yeonjun pareceu gostar também quando respondeu com um sorriso. Simples. Vamos esperar até que Orden morra e arrebatar seu cadáver. O extra da novela capítulo 300. O solo estava queimando em púrpura, e o céu estava tingido de carmesim. Pedaços de rochas quebradas encheram o ar e o poder mágico excretado resultou em faíscas elétricas por toda parte. A contaminação da atmosfera era tão severa que até a respiração podia ser letal. Foi assim que a África ficou após a explosão do poder mágico de Orden. Estas lanças vão penetrar em seu corpo. Acima do campo devastado, a luta continuou. Centenas de lanças criadas a partir do discurso do espírito de Além voaram em direção a Orden. A eletricidade de Ojin se agarrou ao corpo inteiro de Orden. Mas Orden dissipou todos os ataques com um golpe de punho envolto em poder mágico. No entanto, transforme-se em um vácuo. Além usou a fala do espírito novamente. Ela tentou interromper a respiração de Orden, virar o chão em que ele estava e até criou um pequeno buraco negro. O buraco negro conseguiu sugar o manto de Orden, mas foi tudo o que fez. Enquanto isso, Shai Juoshu atraiu a energia natural próxima e criou um avatar para si mesmo. Tinha cerca de 3 metros de altura assim como Orden e usava um uniforme branco de artes marciais como um imortal. Orden atacou o avatar. Para ajudar Shai Juoshu, Yousiuki balançou sua espada e a lâmina correu em direção a Orden como lobos. De longe, Jin Seon continuou a atirar flechas de cristal. No entanto, a resposta de Orden foi clara e simples. O atributo Caos poderia facilmente neutralizar o poder mágico humano. Tudo o que ela precisava era reunir seu poder mágico e emitir tudo de uma vez. Clã. O caos que Orden emitiu interrompeu o poder mágico dos heróis. Traço. E então Orden deu um rugido de raiva na direção do inimigo mais problemático, o arqueiro que continuava atirando flechas nele de um ponto escondido. Reino Unido. As ondas sonoras supersônicas paralisaram todo o corpo de Jin Seon. Seu próximo alvo era Eileen. Orden correu em direção a Eileen. Um passo era tudo o que ele precisava para alcançar o anão que não tinha nem 150 centímetros de altura. Orden resistiu ao discurso do espírito enquanto balançava sua garra. Sua garra era mais dura do que qualquer metal. Deveria ter rasgado Eileen em pedaços. Clã. Naquele momento, uma espada bloqueou a garra de Orden. Por fora,
A espada não parecia nada de especial quando, na verdade, era a espada do espírito de aço que incorporava a nobre determinação de Encas. Vá em frente, pequena. Obrigado. Embora fosse humilhante ser chamada de pequena, Alien mudou-se para o abrigo com habilidade. Blink. Clink. A garra de Ordem e a espada de Encas se chocaram e um som perturbador soou. Ordem manteve o braço direito para cima e esmagou Encas na lateral com o braço esquerdo. Encas bloqueou o soco com uma nova espada de aço. Clão. O choque de aço e a garra continuou. Encas era inferior a Ordem em todos os aspectos, exceto na experiência de combate. O espírito de aço utilizou ao máximo sua experiência, habilidades e técnicas que acumulou ao longo dos anos. Ele mexeu sua espada entre os dedos de Ordem e deixou uma cicatriz no peito do rei monstro. Ele se moveu com rapidez e eficiência, interrompendo o equilíbrio de Ordem. Mas ele sabia que não poderia manter esse impasse por muito tempo. Ele cresce enquanto luta. Ordem estava prestes a superar todas as habilidades que Encas havia acumulado ao longo de 60 anos em apenas 6 minutos. Encas teve que admitir. Ordem era um verdadeiro monstro. Você envelheceu. Nesse momento, Encas ouviu uma voz indiferente. Ele olhou para o dono da voz com um sorriso. Shai Juoshu se aproximou de Ordem com um olhar inexpressivo e deu um tapa na testa de Ordem com seu leque. Tchac! O som era alto, mas fisicamente causou apenas um pequeno dano. Mal sabia Ordem que tudo antes deste ataque era apenas um pretexto e que este era o ataque para o qual os dois homens estavam se preparando o tempo todo. Você é o único que envelheceu, Joshu. Você demorou demais. O leque dobrável de Shai Juoshu era o núcleo de sua força. Serviu como um meio para o controle de todas as partes da natureza. Assim, quando o leque de Shai Juoshu tocou a testa de Ordem, todo o poder mágico do imortal viajou pelo leque e fluiu para Ordem. Ordem enterrou a cabeça nas mãos. Atualmente, as partículas da natureza estavam colidindo umas contra as outras em sua cabeça. Deve doer muito. Eu experimentei isso antes brevemente. O sangue frio Shai Juoshu desenvolveu essa técnica com o único propósito de aniquilar a existência. Era o pior tipo de dor possível. Encas também tinha experimentado isso no passado. Quack! Ordem rugiu em agonia. O grito rasgou os ouvidos dos heróis e interrompeu seu reforço de ki. Mas os heróis não foram os únicos que responderam ao clamor de Ordem. Tududu. Uma enorme vibração sacudiu a terra e um turbilhão feroz encheu o céu. Os servos leais do rei monstro haviam retornado das linhas de frente ao palácio para proteger seu rei. Nada de bom poderia sair de uma batalha prolongada. Os heróis todos correram em direção a Ordem. Ordem, no entanto, bloqueou todos eles emitindo uma torrente de poder mágico. Vê vocês ser bastardos. Urorororo. Afaste-se do rei. Mas eles estavam ignorando um fato. Que os heróis também tinham reforços. Oi. De repente apareceu uma espada tão grande que quase parecia tocar o céu. Com total confiança, Shanayan empunhava uma espada gigante de poder mágico. A espada brilhou com uma luz brilhante enquanto nocauteava todos os monstros e monstros humanoides em um grande golpe. E então houve o tornado da lança negra. As chamas negras de Shinjongak e Xiang e os Conquerospear mostraram uma sinergia esmagadora. O fogo do inferno de Yonga devorou a terra. Sheok Junjeong saudou golpes nos monstros humanoides. Nicholas mostrou sua habilidade com punhais. E Mimir de Drow mordeu os inimigos. E depois? Ordem. Um flash de luz correu para frente enquanto emitia poder mágico dourado em todas as direções. Kinsu correu, derrubando todos os monstros humanoides em seu curso. Sua velocidade cedeu em muito à capacidade máxima de um humano. Ele era imparável. Você. Ordem emitiu o poder mágico das palmas de suas mãos. O poder mágico subiu como um pilar, mas Kinsu facilmente o cortou ao meio. Não apenas Kinsu, mas Encas também estava pressionando o ataque a Ordem. A espada de Kinsu estava a apenas alguns segundos do coração de Ordem. Foi nesse momento que Ordem percebeu a fraqueza de Kinsu. Kinsu só podia cortar o poder mágico que havia sido emitido externamente. Portanto, tudo que Ordem tinha que fazer era conter seu poder mágico dentro e despejá-lo diretamente em Kinsu. Assim como o que Shai Juoshu tinha feito a si mesmo. Ordem refinou seu poder mágico e esperou a chegada de Kinsu. Um olhar de firme resolução passou pelo rosto de Kinsu. Parecia que ele não tinha a menor ideia de que estava correndo para os braços da morte.
Orden estendeu a mão para Qin Su quando Sword Saint pulou em seus braços. Não, ele tentou entrar em contato. Orden estava sentindo um milésimo de segundo. Em meio a uma sensação de tempo inflada, seu olhar viajou para o lado. Acima da sala do trono em ruínas estava a filha de Pacanho. Ela segurava nos braços a boneca que seu pai havia feito para ela e olhava para Orden com olhos grandes e redondos. Orden sabia que a criança não podia estar ali, que já havia evacuado para algum lugar seguro. Isso tinha que ser uma armadilha. No entanto, apesar de saber disso, Orden ainda não pôde deixar de hesitar. Qin Su e Enkes não perderam a oportunidade. Rachadura. Duas espadas perfuraram Orden. O poder mágico do Sword Saint e a aura dos Teal Spirit. As duas forças gigantes se misturaram enquanto penetravam no coração de Orden. Orden sentiu uma dor insuportável. Ao mesmo tempo, uma pergunta surgiu em sua mente. Por que eu hesitei? Orden baixou lentamente a cabeça e olhou para Qin Su. Sua lâmina estava cheia de convicção e determinação imparáveis. Então olhou para Enkes. Sua lâmina era afiada e fria. Por fim, ele voltou seu olhar para a criança que o fez hesitar. Mas é claro que a criança não estava em lugar algum. Seria uma ilusão ou uma armadilha. Orden não sabia dizer. Rachadura não demorou muito para que Orden sentisse o poder mágico do Cavaleiro da Espada penetrar em seu coração. O poder mágico destruiu seu coração, e o caos condensado dentro dela explodiu. Shar! A onda de caos escapou do corpo de Orden e se espalhou pelo resto do mundo. Qin Su abriu os olhos no meio da destruição. Prédios desmoronaram e restos de concreto estavam por toda parte. No centro de tudo estava Orden. Ele estava coberto de feridas, mas ainda vivo. Ele não estava nem perto de desmaiar. Os olhos de Orden estavam olhando diretamente para Qin Su. Você está acordado, criança humana? A voz de Orden era lenta, mas clara. Qin Su assentiu em silêncio. Ele não podia nem se dar ao luxo de falar agora. Mas ele teve que levantar sua espada. Sua luta ainda não acabou. Tenho certeza, meu coração já foi destruído. Não tenho muito tempo de vida. Dizendo isso, Orden começou a curar as feridas de Qin Su. A dor ardente envolvendo seu corpo rapidamente se dissipou. Ainda assim, Qin Su olhou para Orden com os olhos cheios de desconfiança. Mas a expressão nos olhos de Orden era inabalavelmente honesta. Eu queria encontrar uma resposta, então eu trouxe você aqui. Você me trouxe aqui? Foi então que um inseto gigante apareceu por trás de Orden. Cururu, cururu. Ele fez sons estranhos. Era Curukuru. Orden anunciou, posso dizer que você não é deste mundo. Imediatamente, o coração de Qin Su começou a acelerar. Os olhos de Orden estavam olhando diretamente para a raiz da existência de Qin Su. Como você sabia? Orden deu um pequeno sorriso. Eu tentei devorar você para prolongar minha vida, mas você destruiu meu coração a um estado irrecuperável. Não consegui curar meus ferimentos, mas consegui olhar para o seu espelho de memórias. Tenho certeza de uma coisa agora que li sua memória. Você não é um humano deste mundo, e você já morreu uma vez antes. Qin Su não confirmou nem negou a alegação de Orden. O que Orden dissera era verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Qin Su nunca se considerou um estranho a este mundo. O que me fez pensar. Você e eu somos parecidos. A única diferença entre nós é que eu sou um monstro humanoide e você é um humano. Ambos eram seres essencialmente diferentes de todos os outros na Terra. Orden ganhou inteligência, mas perdeu todo o resto. Qin Su perdeu tudo, mas ganhou uma nova vida. Os dois estavam sozinhos em um ponto de suas vidas, mas depois divergiram em caminhos diferentes. É porque eu sou um monstro e você é um humano. Essa é realmente a única diferença entre nós. Orden precisava saber. O que fez você querer viver neste mundo? Esta pode ser a última pergunta de Orden na Terra. Sentindo o peso da curiosidade de Orden, Qin Su fechou os olhos. Ele começou a ponderar com toda a seriedade a razão pela qual se apegou tanto a este mundo chamado Terra. A razão pela qual Qin Su foi capaz de trair seu país e o rei que o acolheu foi. Se eu tivesse que dizer, é por causa da minha família no começo. Em Acatrina, Qin Su não tinha família. Ele nasceu órfão e a espada era sua única amiga. Era por isso que ele estava obcecado com o treinamento da espada. Ele encontrou seu valor no rei e não em si mesmo. Seu único objetivo na vida era se tornar um cavaleiro para proteger o rei. No entanto, as coisas eram diferentes aqui na Terra.
Kinsu tinha amigos e familiares que o amavam e acreditavam nele. Família? Sim. Eu também tenho uma família. Orden olhou para Kinsu em transe. Que motivo bobo, pensou. Ah! Quando Orden deu um sorriso irônico, ele se lembrou do rosto de uma certa criança. A criança era Park Eun-hye, a filha de Park Eun que Orden trouxe de volta à vida. Porque eu vi a ilusão dela no momento mais importante, e porque eu estava tão tolamente abalado. Naquele momento, Orden sentiu como se seu coração esmagado tivesse batido. Isso é uma razão tão tola. Orden deu um suspiro profundo. Ele percebeu apenas agora por que sentia as emoções que sentia, e o que queria e ansiava quando olhava para Parkan e sua filha e as formas que os outros humanos viviam. A resposta foi surpreendentemente simples. Ele realmente não precisava ir tão longe para encontrá-lo. Pelo menos para mim, foi isso. Kinsu encolheu os ombros em um leve constrangimento. Eu vejo. O rei sorriu. Dizem que não existe uma resposta certa para a vida, mas se o que você está dizendo está correto. Orden deu um sorriso triste, mas aliviado. Ele aceitou sua derrota. No final, tudo era inevitável. O que? Tudo era inevitável. Foi uma coisa muito irresponsável para um assassino de milhões de pessoas dizer. Enfurecido, Kinsu agarrou Mr. Ten, mas logo o colocou de volta com um suspiro. O que era inevitável? Em vez disso, ele escolheu pedir a Orden a resposta que Orden disse ter encontrado. Orden murmurou em voz baixa. Você não sabe que monstros humanoides não podem fazer famílias. Kun. Kinsu afundou em silêncio. E agora, Orden sabia que a morte era sua única opção. Fazia sentido para ele. Ele foi o primeiro monstro a obter inteligência. Ele se chamava de monstro humanoide por admiração pelos humanos. Ele combinou humanos e monstros para criar seres artificiais. No entanto, um indivíduo não era capaz de preservar uma espécie inteira. Agora estava claro para ele que a única maneira de escapar dessa dor era a morte. Kururu, Kururu. Talvez Kurukuru tenha percebido o que o rei estava pensando. O servo estendeu a mão para o rei. Era a perna da frente cheia de cicatrizes. Kurukuru. O rei chamou o nome de Kurukuru. Ele sabia exatamente a condição em que estava. Seu coração foi destruído, seu sangue parou de circular e o sangue estagnado estava se deteriorando enquanto seus órgãos se fechavam um após o outro. A morte estava ao virar da esquina. Kururu. Kurukuru bateu as asas. Era a sua maneira de expressar desaprovação pelo que quer que o rei estivesse prestes a dizer. Mas o rei não estava preocupado. Ele sabia que, dada a lealdade do inseto, Kurukuru nunca desafiaria suas ordens. Kurukuru, um louva-a-Deus não pode parar uma carroça. Orden tinha lido sobre a história por trás deste provérbio em um livro quando ele criou Kurukuru. A história era sobre um louva-a-Deus tolo e imprudente que tentou parar uma carroça em movimento. Ainda assim, Orden ficou impressionado com sua coragem sem limites e esperava que seu servo fosse tão leal e corajoso quanto o louva-a-Deus da história. Viva! Esta foi a última ordem do rei. Kurukuru entendeu mesmo enquanto tremia de tristeza. Eu não estou arrependido. O rei lentamente fechou os olhos. Kinsu levantou-se lentamente. O servo olhou para o corpo sem vida do rei por um longo tempo. Ainda não havia lágrimas, simplesmente porque os insetos não possuíam a capacidade de fazê-lo fisicamente. Kurukuru se ajoelhou na frente do rei. E então, ele se prostrou. A história do rei solitário finalmente chegou ao fim. África. Depois que a colossal explosão que varreu a terra diminuiu, Buzz desativou a Shadow Armor. Ela podia ver o céu azul e as vastas pastagens da África logo além do horizonte. O palácio de Orden foi completamente destruído por ninguém menos que o próprio Orden. Chefe, uma voz infantil chamou Buzz por trás. Buzz se virou, seus longos cabelos esvoaçando ao vento. Jane, que estava disfarçada de filha de Parcanho, estava acenando com a mão para Buzz. O que é isso? Tudo acabou, certo, tio? Parece tão. Seu jeito funcionou? Foi, surpreendentemente 2 semanas atrás, Jane se encontrou secretamente com Rumi, que a informou que Orden admira os humanos. Jane não conseguia entender o que ela queria dizer. Então ela se disfarçou de monstro humanoide e se infiltrou no palácio. Somente depois de ver Orden pessoalmente, Jane finalmente conseguiu tirar uma conclusão. Eu acho que ele gosta de humanos pequenos e fofos, tio. Infelizmente, sua suposição estava longe da verdade. Pequenos e fofos humanos.
Chefe franziu a testa. Ela desaprovou a implicação. Sim, mas chefe, mais importante, como está Gentil? Ele está no bunker, então ele deve estar bem. Sim. Então vamos encontrar o corpo de ordem. A trupe Camaleão era fundamentalmente um grupo de ladrões. O objetivo deles era, claro, o corpo de ordem. Sim, vamos lá. Os dois desceram a rua, rastreando o cheiro de ordem. Foi então. Desejo. O vento que soprava carregava um cheiro particular. Tendo notado o cheiro, Buzz congelou no lugar. Suas pernas não se moviam de repente. A mesma coisa aconteceu com Jane. Buzz e Jane trocaram olhares um com o outro. Então voltaram seus olhares para a direção de onde vinha o cheiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.